Eu vim aqui contar pra vocês mais histórias das buscas e salvamentos no bosque. E eu vi que ainda tem muito interesse nas escadas. E pra felicidade de vocês, eu tenho um amigo que tem uma história com escadas. E eu vou contar pra vocês mais pro final desse vídeo. Agora, se eu já perguntei pros meus superiores sobre as escadas, sobre o que elas são, gente, eu não tô afim de perder o meu emprego. Então eu não vou perguntar, isso eu já falei com vocês. Não vou mesmo. Mas no próximo final de semana eu vou encontrar com ex-superiores meus, pessoas que não trabalham mais aqui na busca e salvamento, e pode ser que aconteça alguma coisa nessa conversa e vocês vão ficar sabendo de tudo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Vamos então para as histórias que eu separei para vocês hoje. Esse primeiro caso que eu vou contar pra vocês aconteceu assim que eu saí do treinamento, então assim, eu era muito nova em tudo. Essa ligação foi feita por um casal que tava ali naquelas trilhas próximas ao lago e o marido, gente, tava completamente histérico e eu não tava conseguindo nem entender o que ele tava falando, pra te ser sincera. A gente podia ouvir no fundo a mulher dele gritando desesperadamente pra gente aparecer lá o mais rápido possível. Quando a gente chegou lá, a gente viu que a esposa tava segurando alguma coisa e ela tava gritando muito. Eram quase como rugidos de animais, assim, eram gritos histéricos. E o marido tava chorando tanto a ponto de soluçar. E quando ele viu a gente chegar, a primeira coisa que ele pediu foi que a gente levasse uma ambulância até lá o mais rápido possível. Mas não tem como uma ambulância entrar no meio da trilha, sabe? Então eu perguntei pra ele se a esposa dele conseguia andar até a gente ir pro nosso centro de boas-vindas, né? Que é a nossa sede, pra ela conseguir atendimento lá. Ele ainda tava completamente histérico, mas ele conseguiu falar pra gente que quem precisava de ajuda não era a esposa dele. É nesse momento que eu me aproximo da moça que tá gritando e eu vejo que ela tá segurando alguma coisa nos braços e ela não para de gritar em momento nenhum. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que seja lá o que fosse que ela estivesse segurando, tava coberto de sangue. Quando eu me aproximo dela, eu consigo entender o que tá acontecendo. O que ela tá segurando é o bebê dela. E obviamente ele tava já sem vida. A cabeça do nenê tava afundada de um lado e o corpinho dele tava todo arranhado. Olha, eu já tinha visto cadáveres antes, mas esse me atingiu de uma forma completamente diferente, porque era um bebê. Ela pedia para que a gente ajudasse o filho dela, que estava no colo dela, e eu pedi para ela esperar um pouquinho, e eu fui até um outro rapaz que trabalhava ali na nossa equipe, e avisei que o neném estava morto. Aí ele deu um tapinha no meu ombro e falou assim, não, fica tranquila, deixa que eu cuido disso. A gente ficou ali coisa de 1 hora tentando convencer ela a dar o neném pra gente ver o que ia fazer, sabe? Mas toda vez que a gente tentava tirar o neném do colo dela, ela gritava, ela falava que ela estava tentando ajudar o filho dela, que ela ia fazer o filho dela ficar bem. Até que chegou um momento em que ela finalmente deu o nenê pra gente, o corpinho do neném, a gente levou até a ala médica e o médico falou o que a gente já sabia, gente, o neném não tinha salvação, não teve jeito de ajudar ele tava já sem vida. E ele acabou falecendo por conta de um trauma na cabeça. Eu sou muito amiga de uma das enfermeiras que trabalha lá e tal, que atende as pessoas quando tem algum tipo de problema. E ela me contou o que realmente aconteceu. E foi uma história muito triste. Tava o casal andando com o nenezinho no canguru. Sabe aquelas bolsinhas canguru que a gente carrega neném de vez em quando? Então, o pai tava segurando o neném nesse canguru. E o neném tava muito agitado, tava mexendo muito. O pai, então, tirou o neném do canguru pra tentar acalmar o nenenzinho e tal, pra ver se ele ficava bem. Só que eles estavam na beira de um barranco, assim. E a mãe chegou perto pra tentar acalmar o neném também. Só que aí, na hora que ela pisou do lado deles, um pedaço da terra se soltou. Nisso que a terra se soltou, o pai caiu e largou o neném. O neném acabou caindo num lugar que era cheio de pedra, cheio de rocha no chão. O pai até tentou, sabe, salvar o menino, recuperar, mas não deu, porque assim que ele bateu com a cabeça no chão, ele já tinha perdido a vida. O neném tinha 1 ano e 3 meses, era muito novinho e foi um acidente bizarro. Parece que várias coisas se juntaram pra terminar nisso. Eu não sei como eu esqueci dessa história, gente, mas é de longe a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Eu realmente não gosto muito de falar sobre isso, mas eu vou fazer de tudo pra eu lembrar de todos os detalhes pra eu contar pra vocês agora. Se eu bem me lembro, isso aconteceu no final da primavera, assim, e era uma típica chamada de criança desaparecida, sabe? Uma criancinha de 4 anos de idade que tinha se separado da família
e estava ali desaparecida há cerca de 2 horas. Os pais estavam super desanimados e eles acabaram contando o que a maioria dos pais contam quando seus filhos desaparecem. Que ele nunca se afasta, que não entendeu o que aconteceu, ele sempre fica perto. De qualquer forma, a gente garantiu para os pais que a gente ia fazer de tudo para encontrar essa menininha e a gente começou a montar ali o nosso esquema de buscas. Eu acabei ficando junto com um amigo meu, que a gente fica batendo um papo, sabe, enquanto a gente tá nas chamadas. E desculpa se isso parecer meio insensível de a gente tá procurando uma menina desaparecida e mesmo assim agir normalmente, mas quando a gente tem um trabalho como o nosso, a gente tem que se prender nessas coisas, sabe? A gente tem que aprender a normalizar alguns tipos de situações, porque senão a gente fica doido também, sabe? Bem, a gente ficou ali andando por coisa de 2 horas, até que a gente entrou num lugar, até que a gente não imaginava que a menina ia estar, e a gente teve uma sensação de... Sabe quando você tá no avião e ele vai despressurizar? É como se uma pressão muito grande tivesse saído dos nossos ouvidos, sabe? E a gente para no mesmo momento. Eu tava virando pro meu amigo pra perguntar se ele também tinha sentido isso, mas nem deu tempo de eu perguntar, porque a gente começou a ouvir o barulho mais alto que a gente já ouviu em todas as nossas vidas. É como se um trem de carga enorme estivesse passando perto da gente, só que o barulho tava vindo de todas as direções, inclusive debaixo da gente. Ele tentou gritar pra mim, assim, gritar meu nome, mas eu não tava entendendo o que ele tava falando, porque o barulho tava muito alto. Então, os dois começamos a olhar, assim, em volta pra ver de onde que tava vindo o som, e a gente não encontrava nada. A primeira coisa que eu pensei foi deslizamento de terra, só que a gente não tava muito perto de nenhum penhasco, e pelo tempo que o som já tava correndo, a gente já teria sido atingido por esse deslizamento, então não era. A gente ficou nessa agonia durante um tempo ali, sem saber de onde estava vindo esse barulho, até que de repente o som para e fica um silêncio. É como se você tivesse clicado no interruptor, ligou o som, clicou de novo, desligou o som. A gente ficou um tempo ali parado, imóveis, sem fazer nenhum barulho, até que os sons da floresta começaram a normalizar. Sons de pássaro, de grilo, de vento. Aí sim, depois de um tempo de silêncio, esses barulhos voltaram. Eu e meu amigo, a gente ficou se questionando o que tinha acabado de acontecer e a gente não entendeu. Aí a gente pegou o rádio e ligou para as outras duplas para ver se mais alguém tinha ouvido alguma coisa, né? Esse barulho foi tão alto que a gente ouviu e ninguém mais tinha ouvido. Então a gente resolveu seguir a vida, porque não tinha muito o que fazer. A gente ficou andando mais um tempo, até que a gente checou o rádio pra ver se alguém tinha encontrado a garotinha e ninguém tinha nenhuma notícia dela. Tava escurecendo e de noite a gente costuma não procurar por ninguém, a gente não trabalha na floresta à noite. Mas como a gente não tinha achado nenhuma pista da garotinha, nada, a gente resolveu continuar trabalhando, inclusive eu e meu amigo, a gente continuou nas buscas também. Olha, nessa hora eu já tava desesperada pra tentar encontrar logo a garotinha, porque eu não sou muito chegada à criança, mas você imagina um serzinho pequenininho desse, perdido numa floresta que de dia já é apavorante, à noite fica um negócio completamente diferente. Só que foi escurecendo, até que chegou um momento que a gente resolveu voltar lá pra nossa base, porque a gente não tinha encontrado nada. E quando a gente estava ali na nossa metade do caminho, o meu amigo parou do nada e ligou a lanterna dele em direção a uma parte da floresta, assim, que era um matagal, sabe? Super grosso, não tinha nada ali. Eu perguntei pra ele se ele ouviu alguma coisa, por que ele fez isso. Ele só me mandou ficar quietinha durante um tempo. E foi isso que eu fiz. E aí, quando eu fiquei quieta, eu comecei a ouvir muito baixinho, muito distante, o choro de uma criança. Mas estava muito longe e muito fraquinho, uma coisa muito fraca. A gente até chamou o nome da criança na direção que a gente achava que esse choro estava vindo, mas a gente não teve resposta. A gente começou a seguir esse choro, e aí a gente foi entrando na mata e tal. E quanto mais perto a gente chegava de onde o som estava vindo, eu sentia um aperto muito grande no meu estômago. E foi nesse momento que eu falei pro meu amigo que alguma coisa não estava certa ali. E ele me respondeu que ele também estava sentindo alguma coisa muito esquisita, mas ele não sabia explicar também o que era. Aí a gente parou, chamamos o nome da garotinha de novo. E, gente, vocês não vão acreditar, esse choro estava em loop. Era o mesmo choro repetido milhares e milhares de vezes. Vinha um chorinho, um soluço, um chorinho. Chorinho, soluço, chorinho. Quando a gente percebeu isso, a gente só saiu correndo. Essa foi a única vez que eu perdi minha compostura, assim, que eu fiquei realmente com medo a ponto de sair correndo. Mas foi um negócio muito esquisito, a gente tava com muito medo naquele momento. Quando a gente voltou pro nosso posto, a gente perguntou se mais alguém tinha ouvido esse barulho esquisito e ninguém tinha ouvido nada. E olha,
Pode parecer um negócio bobo, eu contando assim pra vocês? Pode parecer. Mas essa chamada mexeu comigo durante tanto tempo, gente, que vocês não têm ideia. Quanto a menininha, a gente nunca mais encontrou. E a gente até continuou procurando ela por um tempo, mas eu duvido que a gente encontre ela um dia. Das chamadas de pessoas desaparecidas que a gente recebe, pouquíssimas delas foram resolvidas assim, por completo, sabe? Só que às vezes, encontrar um corpo leva a gente a mais perguntas do que respostas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de corpos que a gente encontrou, que na nossa equipe, assim, a gente ficou se perguntando várias coisas. A gente encontrou os restos mortais de um adolescente mais ou menos um ano depois dele ter desaparecido. O que a gente encontrou dele foi o topo do crânio dele, uns dedos dele, osso de dedo, e a câmera desse menino. Só que esses restos mortais foram encontrados a 60 quilômetros de onde ele tinha sido visto pela última vez. Infelizmente, a câmera dele já não estava funcionando mais. A gente também encontrou só a pelvis de um homem que tinha desaparecido há um mês. Foi a única coisa que a gente encontrou desse corpo. O maxilar inferior e o pé direito de um menino no topo, gente, da montanha mais alta que a gente tem aqui no parque. Também teve o corpo de uma menininha que tinha síndrome de Down, que foi encontrado a 30 quilômetros de distância de onde ela foi vista pela última vez. E ela tinha morrido por hipotermia 3 semanas depois de desaparecer. E todas as roupas dela estavam intactas, tirando a jaqueta e o sapato. Só que quando a autópsia dessa menina foi feita, no estômago dela encontraram frutas e carne cozida. O legista falou que provavelmente tinha alguém que estava ali cuidando dela, mas a gente não tem nenhum suspeito desse caso. A gente também encontrou um corpo de um nenenzinho. Esse corpo estava congelado no meio de uma árvore oca na floresta. Ele estava a 16 quilômetros do local onde ele foi visto pela última vez. No estômago dele tinha leite fresco, mas a língua desse neném tinha desaparecido. Também encontramos a única vértebra e o osso do joelho direito de uma menininha de 3 anos. E esses ossos estavam a 30 quilômetros de distância de onde a família dela tinha feito o acampamento. Bem, agora vamos para as histórias que vocês estão interessados, porque as escadas, gente. Um amigo meu teve um encontro mais próximo ali com essas escadas e, embora ele não tenha tanta explicação do que são essas escadas, ele tem mais experiência do que eu para contar para vocês. Esse meu amigo trabalha como guarda florestal tem coisa de 7 anos. E ele começou quando era calouro na faculdade e tal. E quando ele começou a trabalhar, ele teve uma experiência muito parecida com a minha de quando ele viu a escada pela primeira vez, a primeira escada que ele viu. O treinador dele falou exatamente a mesma coisa pra ele, que quando ele visse uma escada, seria normal, ele ia ver sempre, mas que não era pra ele chegar perto, não era pra ele nem ficar olhando muito pras escadas. Durante o primeiro ano dele, ele fez exatamente isso. Só que em uma chamada, ele ficou bastante curioso e não deu, gente. Ele acabou desviando ali da rota dele e ele foi averiguar um conjunto de escadas que ele tinha encontrado. Onde ele viu essa escada, ele disse que era muito perto de onde esse adolescente que eu falei pra vocês tinha sido encontrado. E ele disse que essas escadas, gente, parecia ter sido tiradas de uma mansão, de uma casa super rica, super bonita. Tinha um carpete, gente, lindo, branco. Quando ele se aproximou dessa escada, ele disse que ele não sentiu nada de diferente. Ele não se sentiu estranho, não ouviu nenhum barulho diferente. Não, porque ele estava esperando se aproximar dessas escadas e, sei lá, sangrar pelos ouvidos, ouvir um barulho estranho, se sentir mal, desmaiar, mas ele não sentiu nada de diferente. A única coisa que ele falou assim, que achou realmente estranho quando viu a escada, é que não tinha nenhum destroço, sabe? Que nem eu tô sentada aqui e tem essa folhinha. Não tinha nada disso na escada. Era como se ela fosse uma coisa à parte daquela floresta. Não é como se tivesse uma árvore em cima, animais andando para todo canto. Tava tudo impecável. Quando ele tocou nas escadas, ele não sentiu nada de diferente também. A não ser aquela sensação meio pegajosa de quando você toca num carpete novo. Ele se certificou de que o rádio estava ligado, né, para se caso acontecesse alguma coisa, e ele subiu as escadas. Ele disse que era uma sensação aterrorizante.
sério. Até porque ele não tinha certeza do que ia acontecer. Ele brincou que metade dele estava esperando que ele fosse para outra dimensão muito louca e outra metade estava esperando um OVNI descer ali e abduzir ele. Mas, gente, ele subiu, chegou ao topo da escada, nenhum evento aconteceu, ele ficou um tempinho olhando ao redor e só. A única coisa que ele falou assim que ele tava sentindo é que quando ele chegou no último degrau, quanto mais tempo ele ficava ali, mais ele sentia que tava fazendo um negócio muito errado, muito louco. Um negócio assim, que ele não podia estar fazendo mesmo. Como isso apareceu aqui? Tá pegando as capivaras ali atrás? Vitor, a gente vai sair daqui porque tem capivaras. Quer terminar de gravar aqui não, Vitor? Meu Jesus! Gente, de onde saiu essas capivaras? Ai, eu vou cair, Vitor! Dá mão! Ai, que ódio! Gente, chocada, porque dizem que elas atacam. Se elas se sentirem ameaçadas, elas saem correndo atrás de você. São roedores, né? Eu não sei como apareceu aqui. Nem tem no lago, não tem capivara no lago, Vitor. Não, que vão achar que a gente tá num lugar muito ermo. Olha, a gente tá no meio da cidade. Vamos continuar a gravar o vídeo. Voltando para a história, ele tentou ignorar esse sentimento durante um tempo, mas aí ele percebeu que estava muito maior e muito mais forte. E aí, gente, ele começou a notar que lá em cima, no último degrau da escada, ele não estava ouvindo barulho nenhum. Mas é barulho nenhum mesmo, tava um completo silêncio. Ele é capivara correndo pra caralho. Todos os sons da floresta tinham ido embora e ele não conseguia ouvir nem a própria respiração. Mas ele disse que a parte mais estranha veio depois. O treinador dele estava esperando no centro de boas-vindas e ele encurralou meu amigo de uma forma que ele não conseguia sair. Meu amigo percebeu que o olhar do treinador dele estava com muita raiva. Era muita raiva que ele estava sentindo. E aí ele perguntou o que tinha acontecido. O treinador dele na mesma hora perguntou para ele de uma forma que não era bem uma pergunta. Ele falou assim: você subiu nelas, não foi? Meu amigo perguntou como o treinador sabia e o treinador dele só balançou a cabeça e perguntou quanto tempo ele tinha ficado lá em cima. Meu amigo falou que ele ficou coisa de 1 minuto lá em cima dessa escada e o treinador dele olhou pra ele com muita raiva e disse que se ele voltasse a subir numa dessas escadas, ele seria demitido. Meu amigo esteve envolvido em muitos casos de pessoas desaparecidas que não encontraram nenhum vestígio dessas pessoas. Ele sempre fala que quando essa pessoa não é encontrada, uma pessoa desaparecida, né, não é encontrada imediatamente, ela provavelmente não vai ser encontrada depois ou vai ser encontrada depois de meses, semanas, em lugares completamente loucos, assim. Mas uma história que realmente se destacou das outras que ele me contou foi a história de um menininho que tinha uma doença grave. Esse menino tinha desaparecido na área que eles estavam fazendo piquenique, sabe? E além dessa doença grave que ele tinha, o menino tinha deficiência física e ele andava de cadeira de rodas, então a família dele falou que era impossível ele ter fugido sozinho. A equipe do meu amigo ficou procurando esse menino durante meses e nada, gente. Era como se o menino nunca estivesse lá. Os cães não conseguiam sentir o cheiro desse menino, nem mesmo na área que ele tava com certeza com a família dele, que foi a área do piquenique. A suspeita do desaparecimento acabou caindo em cima dos pais, mas acabou que nem foi levado muito pra frente, porque todo mundo tava vendo que eles estavam completamente devastados. Um mês depois, esse caso meio que foi fechado e meu amigo disse que depois de um tempo ninguém se lembrava mais dele. Bem, aí teve um dia que ele tava fazendo treinamento na neve e ele tava ali, no meio, tava nevando pra caramba, e ele viu alguma coisa
congelada no meio da neve. Quando ele se aproximou, ele teve certeza que era uma camisa que estava ali congelada. Ele sabia que era a camisa desse garoto porque tinha um padrão ali distinto que foi fornecido pelos pais, e cerca de 20 metros dali, ele encontrou o corpo do garoto que estava parcialmente enterrado. E ali, né, quando olharam o corpo, chegaram à conclusão de que não tinha como ele ter sido morto em mais de 3 dias, tá? Esse era o tempo que ele estava morto. Sendo que já tinha meses que ele tinha desaparecido. O garoto estava enrolado em alguma coisa que não dava pra ver por conta da neve, mas meu amigo disse que quando eles tiraram a neve ali pra ver, ninguém acreditava no que estavam vendo. Era um pedaço de gelo, gente, enorme, que foi esculpido pra parecer uma pessoa. Foi aí que chamaram o resto da equipe pra pegar esse corpo e levar, né, pra, enfim, finalizar esse caso. Meu amigo recapitulou o caso para eu entender melhor e não tinha como esse menino sobreviver sozinho por 3 meses, que foi o tempo que ele ficou desaparecido. Não tinha como ele fugir sozinho. Não tinha como essa criança caminhar durante 80 quilômetros, gente, e subir uma montanha enorme, que é onde foi encontrado. Fora que nada foi encontrado no estômago dele. Nada. Nem mesmo água. Meu amigo explicou que era como se esse garoto tivesse sumido. Daí ele foi levado para outra dimensão, ficou nessa outra dimensão por 3 meses, depois jogaram ele em cima dessa montanha só para ele morrer de hipotermia. Simplesmente esse caso não tem explicação nenhuma. E o meu amigo nunca superou isso. A última história que eu vou contar é do meu amigo também, e aconteceu tem pouco tempo, assim, relativamente. Foram alguns meses atrás. Ele estava fazendo um reconhecimento de leões da montanha, porque tinham tido vários relatos de avistamento nos últimos dias. E um dos nossos trabalhos é justamente ver onde que esses animais estão, para poder alertar as pessoas, para elas não poderem ficar onde esses bichos já estão, até para evitar ataque mesmo. Esse meu amigo estava sozinho uma parte do parque e ele de repente começou a ouvir uma mulher gritando desesperadamente. E eu não sei se vocês já ouviram o rugido de um leão da montanha, mas é muitíssimo parecido com um grito horrível de mulher, como se ela estivesse sendo assassinada. É horrível, gente, mas tá longe de ser anormal. Tanto que, na hora que ele ouviu esse grito, ele passou um rádio pra base e falou que a busca dele tinha dado em alguma coisa. Ele tinha encontrado um leão da montanha. Bem, ele mapeou ali a parte de onde ele estava ouvindo esse rugido e depois que ele terminou, ele resolveu voltar pra base. Só que aí, em certo momento, ele ouviu esses gritos muito perto de onde ele estava. Era como se estivesse do lado dele. E aí ele começou a andar num ritmo mais rápido, porque a última coisa que ele queria era dar de cara com o leão da montanha e ser devorado. E quanto mais ele aumentava o ritmo da caminhada dele, mais os gritos pareciam estar seguindo ele. Quando ele estava a cerca de 500 metros ali da base, ele conseguiu correr um pouco mais e aí os gritos pareciam estar se afastando. Foi quando ele olhou para trás para ver o leão que estava correndo atrás dele. E o que ele viu foi assustador. Ele viu, na verdade, o que parecia ser uma figura masculina. Quando ele viu essa figura masculina, ele começou a fazer um sinal para essa figura simplesmente ir embora dali e voltar para a base, porque ele pensou que era um visitante. Só que no momento em que essa figura ouviu o que ele estava falando, ele ouviu essa criatura soltar o mesmo grito que ele estava ouvindo. Depois disso, meu amigo voltou para a base e ele não contou para ninguém o que tinha acontecido. Ele só falou que realmente era um leão da montanha e que tinha que avisar as pessoas para sair de lá o mais rápido possível. Bem, eu vou terminar esses relatos por aqui porque esse vídeo já tá cheio deles, mas semana que vem eu volto para contar se eu tiver mais alguma novidade.